Shalom, pessoal. Vamos mais a uma aula de teologia do Antigo Testamento, tá? Essa é a aula que a gente vai trabalhar hoje. Shalom, pessoal. Estou repetindo que eu esqueci de colocar o fone de ouvido. Vamos continuando aí a nossa exposição sobre a teologia do Antigo Testamento. Feita todas as devidas apresentações acerca dos conceitos, né? Teologia bíblica, teologia dogmática, sistemática, teologia exegética, teologia histórica, teologia patrística, né? Nós não temos só uma teologia, nós temos aí várias tendências, né? Cada uma vai ter o seu método próprio. Bom, a teologia do Antigo Testamento tem tido uma vida, assim, uma existência privilegiada, pois no momento, né, existe uma crise aí que começou lá por hora, né, ela começou com uma crise desde o seu surgimento e hoje ela tem está mais cercada aí de certa tranquilidade em termos de explicações teórico-metodológicas. Então, alguns estudiosos têm falado, né, sobre a teologia do Antigo Testamento em sua morte e também em seu ressurgimento no Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, e o que ensejou nesse interesse foi o movimento de antissemitismo. Alguns aí dão continuidade aos seus trabalhos, suas pesquisas em Antigo Testamento. Por exemplo, eu cito o James Barr, o Collins, né, que são estudiosos aí do Antigo Testamento. Com o desenvolvimento dessa disciplina, nós vamos já alertá-los que existem alguns estudiosos que divergem a respeito de sua definição, metodologia, valor e conteúdo. Então, até agora, a discussão ainda continua. No volume, no livro, na obra do Ralph Smith, ele é um livro que não foi escrito com a finalidade de participar deste debate teórico metodológico, né? Mas, embora ele consiga fazer um certo diálogo com a maioria aí das metodologias, das teorias formuladas, né, em tempos passados por estudiosos do Antigo Testamento. O que vamos fazer nesse nosso enfoque é mais uma introdução elementar ao estudo da teologia do Antigo Testamento, que começou esse livro, né, escrito por Ralph Smith, Teologia do Antigo Testamento, História, Método e Mensagem, é uma espécie de um manual de teologia do Antigo Testamento, tá? E nos últimos tempos tem servido aí como meio, foi transformado no meio por um caminho passou a ter um propósito expresso, né, em conseguir tratar da temática, né, Antigo Testamento, História e Mensagem. É uma obra que se dirige aos estudantes, pastores e leigos interessados, e existe nesse trabalho do Ralph Smith um grande número de citações de autoridades, né, autoridades em estudos do Antigo Testamento, ok? O que torna a leitura, ou até mesmo a exposição do conteúdo, um meio para nos familiarizarmos com a teoria, a bibliografia acadêmica e a parte mais do leitor, do seminarista de graduação em teologia e até mesmo daqueles que se interessam assim, de uma forma não tão pesada, ok? Mas o que é o que é a teologia do Antigo Testamento? Né? Fica essa pergunta.
O que é? Como devemos fazer a teologia do Antigo Testamento? Outra pergunta. Qual a relação do Antigo Testamento com o Novo Testamento e com a fé cristã? Outra pergunta. Por que o Antigo Testamento faz parte da Bíblia cristã? Porque é a antiga aliança? Essa aliança foi anulada? Ou ela continuou aí indo para frente, né, nos estudos do Novo Testamento? Nós cristãos devemos continuar a chamar o Antigo Testamento de Antigo Testamento mesmo, tá? Quando falamos assim, estamos nos referindo à primeira divisão da Bíblia, como tem sido feito através da maior parte da história, ou devem se unir ao crescente número de estudiosos que o chamam de Bíblia hebraica. Vamos chamar de Antigo Testamento, ou de Bíblia hebraica, ou de Tanakh, né? Que é Torá, Neviim, Ketuvim, lei, profetas, escritos. Então, vamos também discutir aqui quais são os maiores escritores desse campo, como eles fizeram a teologia do Antigo Testamento e qual a situação atual dessa disciplina e qual o seu futuro. Tá? De certa forma, o Antigo Testamento tem realmente uma mensagem para nós hoje. Isso nós podemos afirmar. Né, esse livro tenta trazer essa mensagem. Então, o propósito da nossa exposição aqui, e até o fim do nosso curso, é de proporcionar um interesse pela pesquisa, não uma memorização daquilo que vamos explanar para vocês, mas uma pesquisa, pesquisar os principais teóricos desta área de conhecimento. Tá? Não vamos apresentar nenhum método radicalmente novo se fazer teologia do Antigo Testamento ou de interpretá-lo. O seu alvo é fornecer aí a todos aqueles que estudam essa parte da Bíblia, a teologia, né, um relato, um texto de um relato parcial acerca do que os outros têm dito e feito no campo da teologia do Antigo Testamento. Aí depois surgirá modos, né, pelos quais os dados teológicos no Antigo Testamento possam ser organizados, interpretados e apropriados. Tá? Bom, inicialmente, vamos fazer aqui agora uma explanação sobre a história da teologia do Antigo Testamento. Preste muita atenção que isso é muito importante, tá? Em termos de existência, a disciplina ela é nova, tem aí pouco mais de 200 anos. A disciplina, a teologia do Antigo Testamento, surgiu nos anos 1960, isso é, no século XVIII, como uma tentativa de libertar o estudo teológico da Bíblia dos grilhões da teologia dogmática, a teologia dos dogmas, a teologia das doutrinas, e do seu uso incorreto da Bíblia para sustentar suas crenças. Então, toda a apresentação da teologia do Antigo Testamento recebe uma peculiaridade, recebe um tom próprio, né, uma cor própria, e que depende muito do ponto de vista, do contexto e da preparação do autor dos textos que iremos estudar para extrairmos aí uma teologia bíblica. Então, é necessário, né, estarmos conscientes dos perigos da subjetividade e lutar para permitir que os dados do Antigo Testamento falem por si só.
Então, uma fonte de subjetividade nesse campo pode ser a questão da filiação religiosa ou o comprometimento, o compromisso do autor com a sua denominacional, né? Porque perpassa, né, o texto, o estudo pela subjetividade, pela formação daquele escritor, tá? Bom, ao longo da história, as teologias do Antigo Testamento têm sido escritas por cristãos, principalmente para cristãos, de cristão para cristãos. O que nos remete ao termo de Antigo Testamento, que é um termo inerente da nossa religião, da nossa prática religiosa, que é o cristianismo. Os judeus, né, eles não usam esse termo Antigo Testamento. Eles usam o termo Bíblia hebraica, as escrituras, ou Tanar, que é Torá, Nevim, Ketubim, lei, profetas e escritos. O conceito teologia tem sido, ultimamente, amplamente usado pelos cristãos, das mais diversas confissões de fé. A igreja primitiva, primeira igreja, adotou a palavra grega teologia, quando os cristãos penetraram no mundo ocidental e aderiram à influência, ou deixaram ser influenciados pela filosofia grega. Então, o termo teologia tem o seu nascimento lá na filosofia grega. O que os teólogos gregos faziam? Né? Eles usavam a teologia para designar as histórias e os ensinos acerca dos deuses que viviam no Olimpo, que é um monte lá na Grécia, e lá viviam lá as divindades da mitologia grega. E próximo ao Olimpo, lá tinha os teólogos, que eram aqueles que falavam daqueles deuses que estavam lá no Olimpo. Então é assim que o termo teologia vem até nós, né? De um termo que era usado para o ensino acerca de seus deuses, passou a ser então um termo utilizado na igreja para o ensino que eu vou definir daqui a pouco. A igreja cristã vai aplicar ao Deus de Israel, revelado de modo definitivo, a máxima revelação de Deus na pessoa ou na obra de Jesus Cristo. Para cristãos, teologia, então, significa o ensino acerca de Deus. Teologia do Antigo Testamento é, portanto, o ensino acerca de Deus na Escritura de Israel. Os escritores judeus nunca produziram uma teologia abrangente do Antigo Testamento ou do judaísmo. O Antigo Testamento em si não sistemático quanto a forma, tanto não é tão sistemático quanto é o Mishnah, o Talmud, né, que são literaturas rabínicas e notoriamente não holísticas em suas abordagens. O Samuel Sandman, conhecido estudioso judeu do Novo Testamento, diz que, embora os judeus tenham originado eminentes filósofos, eruditos, religiosos, brilhantes especialistas em homilética, geraram poucos teólogos de grande valor, e o que temos os que têm mais valor são os teólogos cristãos. Então temos originado uma citação até mesmo rabínica,
temos originado homens que têm feito um bom trabalho sobre temas teológicos, mas nenhum teólogo sistemático do Antigo Testamento. O Goshen Goldstein dedicou atenção à falta de teologias judaicas do Antigo Testamento. Então, no trabalho que ele mesmo leu, no 8º Congresso da International Organization of the Study of the Old Testament, que se realizou em Edimburgo em agosto de 1974, o Goshen Goldstein apresentou sua crença em que o fato de os judeus não produzirem uma teologia do Antigo Testamento é resultado direto da falta de participação nos estudos bíblicos acadêmicos da Europa até o século XX. Então, do ponto de vista da instituição acadêmica, disciplina acadêmica, matéria acadêmica, os estudos bíblicos foram realizados dentro da estrutura das faculdades teológicas ou equivalentes. Então, nenhum judeu, né, do século XIX poderia pensar em se tornar um estudioso da Bíblia no sentido pleno, semântico, adquirido, né, surgido entre os europeus, teólogos europeus, que quase necessariamente acarretavam um movimento de um lado para outro entre os testamentos. Bom, a teologia do Antigo Testamento é uma disciplina moderna, com raízes antigas. A história da teologia do Antigo Testamento é longa, fascinante e muito sinuosa. Embora essa disciplina, em sua forma moderna, mal tenha 200 anos, né? 200 anos, 1787, 97, 2007, 2007, 234 anos, né? O material de consulta é antigo, né? Remete à Bíblia, mas, enquanto disciplina, tem pouco mais de 200 anos. Então, muitos estudiosos do Antigo Testamento datam o início do estudo moderno da teologia do Antigo Testamento com a palestra inaugural de Johann Philipp Geber, na Universidade de Altdorf, em 1787. Então, até a época do Geber, a igreja não fazia distinção entre a teologia dogmática e a teologia bíblica. Os líderes diziam que teologia dogmática, sistemática e teologia bíblica, ambas são as mesmas, o que não é, tá? Metodologicamente, né, não é. Teoricamente também não é. E venho aqui apresentar para vocês o porquê que não é, as distinções entre elas. Eu já venho demonstrando, né, ao longo das minhas falas, e a intenção é aprofundar cada vez mais para que esse conceito ele tenha o seu uso adequado aí no desenvolvimento da formação teológica acadêmica de cada um de vocês. Ok? Bom, então o Geber vai começar com essa distinção, apresentando aí uma teologia bíblica diferente da teologia dogmática. O Geber, ele pensava que se deviam fazer essas distinções. Embora ele não tenha escrito uma teologia do Antigo Testamento, ele estabeleceu os princípios básicos e o método pelos quais seria possível escrever uma teologia bíblica e uma teologia do Antigo Testamento. Convém lembrar que o Geber era um teólogo racionalista e provavelmente estava irritado com o que considerava uma força repressora que a igreja exercia sobre
os exegetas bíblicos no que diz respeito à interpretação histórico-gramatical dos textos bíblicos. Então ele estava um tanto quanto frustrado, revoltado com essa falta de conhecimento que as igrejas até hoje estão dando, né? O que é mais interessante? Você ficar fazendo coach, fazendo autoajuda no público, do que você ir lá na frente e demonstrar para o seu rebanho, para a sua igreja, para os seus alunos, o resultado de um trabalho minucioso de exegese bíblica. Então, a revolta dele estava nesse sentido. Bom, vamos falar sobre o segundo tópico, que é lançando a semente da teologia do Antigo Testamento. Para que se possa entender os problemas da teologia do Antigo Testamento e os debates sobre ela, precisa-se começar não com Gabriel, mas com o próprio Antigo Testamento. E depois deve-se rastrear a história do uso teológico que vários grupos têm feito do Antigo Testamento através dos séculos. Então essa é a orientação didática para nós entendermos aí essa área de conhecimento. Vamos, primeiramente peguei que os teólogos eles utilizam o Antigo Testamento para fazerem lá o seu conhecimento do seu labor teológico de teologia do ateu. Na época de Cristo, pouco antes e depois, a comunidade Qumran interpretava teologicamente o material do Antigo Testamento. Então, eles escreveram comentários sobre alguns livros do Antigo Testamento e cantavam hinos baseados em temas fundamentados no Antigo Testamento. Eles viam a si mesmos como pessoas que estavam vivendo nos últimos dias e acreditavam que o Antigo Testamento estava sendo cumprido em algumas de suas experiências. Então existem algumas semelhanças e contrastes entre o método de interpretação de Qumran e o usado no Novo Testamento, porque os autores do Novo Testamento também vão se utilizar do Antigo Testamento. Tá? Então ambos vão acreditar que as profecias do Antigo Testamento continham algo misterioso, cujo significado era revelado aos seus líderes, né? O mestre, né, da justiça, no caso da comunidade Qumran, e a Jesus para os cristãos do primeiro século, que o próprio Cristo também fez interpretações inúmeras nos evangelhos, e vocês podem ver, do Antigo Testamento. Então, nenhuma comunidade criou eventos para se adaptar às Escrituras, mas ambas interpretaram as Escrituras de modo que elas se encaixassem nos seus eventos da época. Okay? Então, no Novo Testamento, o Novo Testamento vai fazer o uso teológico do Antigo Testamento também. Isso eu já venho falando desde o primeiro ano. Né? Dos 27 livros do Novo Testamento, apenas Filemon não mostra nenhuma relação direta com o Antigo Testamento. Os outros todos têm uma relação direta, têm uma familiaridade com trechos do Antigo Testamento. Para vocês terem uma visão assim adequada da quantidade de textos, você pega 200, o Novo Testamento tem 260 textos. 260 textos. Desses, 200 são textos do Antigo Testamento. Então, há uma reprodução do de argumentos, do conhecimento do AT no Novo Testamento. Dos 27 livros da Bíblia, do Novo Testamento, só Filemon não faz referência, os outros todos fazem. O Shires, ele disse que se todas as influências do Antigo Testamento fossem retiradas do Novo Testamento, este iria consistir de trechos pequenos e sem sentido, sem lógica. Ok? Então, o Antigo Testamento está muito presente no Novo. Os escritores do Novo Testamento nunca questionaram a natureza escriturística
do Antigo Testamento, tampouco elaboraram um sistema teológico a partir dele. Jesus falou com autoridade, originalidade, novidade e liberdade ao lidar com as escrituras do AT. Ele se colocou acima delas. Não considerava o Antigo Testamento completo ou a última palavra de Deus, mas aceitava-o como as primeiras palavras de Deus. Então Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5, verso 17, o seguinte argumento. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Quer dizer, Jesus não veio para anular o Antigo Testamento. Ele não veio para acabar, né, não serve mais o Antigo Testamento. Não, ele não veio para isso. Não vim para revogar, mas eu vim para cumprir. Então, as profecias veterotestamentárias vão se cumprir na pessoa, na obra de Jesus Cristo. Tá? O apóstolo Paulo fez uso teológico do Antigo Testamento. Ele vai sustentar sua doutrina de justificação pela fé, fazendo referência a Abacuque capítulo 2, verso 4, quando ele diz que o justo viverá pela fé. Esse mesmo texto Paulo extraiu de Abacuque e colocou em Romanos 4, verso 3. Então o apóstolo Paulo fez citações a partir de vários textos do Antigo Testamento. Também fez de vários salmos, como evidência de que todos pecaram. Né? Romanos capítulo 3, 10 a 11. No sentido que os salmos vão dizer que todo em pecado me surgiu, em pecado me concedeu a minha mãe. Sobre o pecado generalizado de toda a humanidade. Né? Por um pecado, por um homem entrou o pecado no mundo, e por um homem entrou a salvação. Outros escritores do Novo Testamento fizeram uso teológico do Antigo Testamento também. Então, vocês podem estar consultando esses textos para um aproveitamento melhor da aprendizagem. Né? 1 Pedro 1, 10 e 12, Hebreus capítulo 1 até o capítulo 10, vocês vão ver muitos trechos aí do Antigo Testamento. Mas em nenhum lugar apresentam necessariamente aquilo que nós entendemos por teologia do Antigo Testamento. Pessoal, é bom que eu explicar aqui que nenhuma palavra ela permanece semanticamente falando estanque, parada. Então, se você pega o termo teologia lá na Grécia, há mais de 2000 anos atrás, ele vai ter as suas adaptações, uma semântica diferenciada. A palavra tem esse poder, né? A língua não é estanque, ela está sempre em modificação. O sentido das palavras também, né? Por isso que é necessário quando faz uma exegese, não é pegar o texto e vir jogando aqui para modernidade, como eu vejo muita gente falando aí, e que é uma coisa ruim. Né? Se você pega a exegese, tem que se trabalhar contexto, quer seja uma palavra hebraica, uma palavra grega, como que ela surgiu no contexto, o porquê daquele contexto, por que foi utilizado. Levando essas devidas considerações, nós passamos a estudá-la aqui na atualidade. Então, mesmo citando aí todos esses trechos que eu citei para vocês, em nenhum lugar eles ainda apresentam uma teologia do Antigo Testamento. Mateus, por exemplo, referiu-se a muitas passagens do Antigo Testamento para tentar convencer os judeus de que Jesus era o Messias. Lembrar que Mateus é um evangelho dedicado aos judeus. Então, estava muito preocupado em especificar, né, ou definir que a obra de Cristo, né, que é a obra de Cristo e que Jesus era o verdadeiro Messias, o enviado de Deus.
Na história inicial da igreja, na história da igreja primitiva, ela vai conseguir, eu não digo derrotar o marcionismo, né? O Marcion é o gnóstico, porque o gnosticismo está muito presente ainda na religiosidade do povo. Pentecostal, igreja histórica, católica, e assim sucessivamente, né? E o gnosticismo ainda é muito presente. Então, o movimento pentecostal se utiliza bastante do gnosticismo místico, ok? Bom, então o marcionismo está presente. A igreja, né, nesse intuito, nesse desejo de derrotar a heresia marcionista, e convém dizer que esse Marcion ele fez o Novo Testamento grego, e o que trouxe um certo desconforto para as autoridades cristãs da época, tá? Então, a partir do Novo Testamento grego, a partir do Novo Testamento Marcion, a igreja rapidamente, pós 150, ela vai e também cria o cânon do Novo Testamento, que é o mesmo cânon que nós temos hoje, aí com os 27 livros, ok? Bom, então a igreja continuou, né, mesmo canonizando o Novo Testamento, continuou a pesquisar as escrituras, mas não escreveu comentários sobre ele, como fez a comunidade Qumran, né, muito embora sejam comentários de cunho alegórico, mas eles fizeram, né? Jesus, não o Antigo Testamento, era o centro da fé da igreja primitiva, né? Jesus é que era pregado. Se você pegar a pregação de Estevão em Atos, ele prega o Antigo Testamento, resumidamente, para se defender lá de ser diante do Sinédrio. O Antigo Testamento não teve melhor sorte na Idade Média do que teve nos tempos mais antigos. Na realidade, ele foi quase que completamente ignorado ou esquecido no período medieval. Os textos gregos e hebraicos não constituíam mais a base do estudo bíblico no período medieval. Então, se lia, se escrevia, se interpretava a partir do latim, da Vulgata, tá? Mesmo os estudiosos liam apenas a antiga versão latina, a Vulgata. Então, a Idade Média vai enfatizar a autoridade da igreja e não a autoridade da Bíblia sobre o crente. Isso é uma diferença marcante. Os estudiosos simplesmente sistematizaram o que os pais da igreja haviam dito, dando pouca atenção às escrituras. Dentro desse esquema, nessa esfera de influência da teologia patrística, é que a igreja vai formular sua teologia dogmática. Então, a igreja não fazia nada fazia para encorajar pesquisa ou a buscar novas verdades na palavra. Então, o mundo medieval era um mundo estático, tá? Não, eu vou dizer, semi-estático, porque nada está estático, né? Tudo está se movendo. Então, porque se estivesse parado, nós estaríamos ainda no período medieval. Se bem que do jeito que a gente está indo, a gente vai voltar para a pré-história, porque há um regresso ainda muito grande aí no nosso meio. O menor desvio de qualquer ensino da igreja naqueles dias traria sobre a cabeça do inovador a condenação da igreja. A condenação que os cristãos medievais temiam mais do que qualquer outra coisa. Então, na Idade Média, os estudiosos ensinavam que toda passagem das Escrituras tinha 4 significados. Quais são esses significados? O literal ou histórico, o alegórico ou teológico, o literal ou histórico, o alegórico ou teológico, que é aquilo que devemos crer, o moral ou tropológico, que é o que devemos fazer.
E o espiritual é o anagógico, para onde estamos nos dirigindo. Pode-se ver aqui um exemplo dos 4 significados nos vários sentidos atribuídos à palavra maná. O que é o maná? O maná é o alimento diário que Deus providenciava aos judeus, aos hebreus, que estavam aí peregrinando pelo deserto. Então, o que é para a igreja medieval o maná? Literalmente falando, o maná era o alimento que Deus fornecia de modo miraculoso para os israelitas no deserto. Então esse é o sentido. É o literal. Mas esse também tem um sentido alegórico, que é o quê? O maná era o sacramento bendito na Eucaristia. Essa é a interpretação da Igreja Católica. Tropologicamente, era a substância espiritual diária da alma mediante o Espírito de Deus que nela habita. E, anagogicamente, ele se tornou o alimento das almas benditas no céu. Tá? A visão beatífica e a união perfeita com Cristo. Então a igreja tinha para um único texto 5 significados. Gente, qual significado, qual sentido era o verdadeiro, qual era a verdade, porque a verdade bíblica tem que ser só uma. Maná é o maná, né? Que é talvez o foco não seja o maná, mas é o ato provedor de Deus de proporcionar o alimento para o seu povo, mesmo estando no deserto. Então, no deserto, mesmo estando lá em pandemia, constantemente se isolando, não tem como plantar, não tem como ter rebanho, não tem como, porque o pessoal está no deserto. Então, é necessário providenciar o alimento para as pessoas que elas queriam. Caso contrário, eles iriam morrer de fome no deserto. E Deus fez isso, tá? Então, essa era a situação na igreja romana desde cerca de 800 até 1500. Esse tipo de hermenêutica não podia produzir uma teologia do Antigo Testamento. Então, ao longo da escura noite do período medieval, terminou com o início da Renascença, ou o renascimento cultural. Começou lá pela Itália, quando passaram a se interessar pelo homem, né? O antropocentrismo, vários manuscritos gregos e hebraicos foram traduzidos, pinturas, né? Do ser humano, né? Escultura, enaltecendo o humano. Então, a interpretação da igreja vai até a Renascença. Com a Renascença, provavelmente, ela começou na Itália depois de 1300 a.C. O Renascimento foi uma espécie de avivamento da aprendizagem acerca das artes, das ciências e da literatura clássica do mundo antigo, grego e latino, que se espalhou para outros países durante os séculos subsequentes, 1400 até 1600, e que vai marcar a transição do mundo medieval para o mundo moderno. Então, o mundo vai experimentar uma revolução cultural. Essa revolução cultural, né, artística, nós denominamos de iluminismo, de renascimento. Durante esse mesmo movimento, nós vamos ter um outro, né, com o mesmo nome, mas também é cultural, que nós vamos chamar de humanismo, ok? Esses movimentos vão proporcionar, então, a vinda de textos em grego e em hebraico. O Erasmo de Roterdã vem aí com o Novo Testamento grego. Então, a partir disso, aí passa a ter o interesse pelos estudos bíblicos, a partir também da exegese, que passa a ser valorizada. Então, no século XVI já existe um interesse pela teologia bíblica, como eu já venho falando e demonstrando para vós outros. Isso vocês lembram muito bem.
tá bom? Então existe esse interesse, essa divisão, da teologia bíblica que é diferente da dogmática, da sistemática, da patrística e assim sucessivamente. Então, pessoal, por hoje nós vamos até aqui e continuaremos em uma boa ou outra oportunidade, isto é, na quinta-feira. Deus abençoe. Shalom Adonai.